todos. Bom dia. O meu estudo é do livro Fonte Viva, capítulo 58. Fonte Viva é um livro que foi escrito pelo Chico, né, através do Espírito Emmanuel, e chama-se Discípulos. Então ele inicia assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, através do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir à comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta do vizinho. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Bem, Emmanuel, ele começa sempre com uma citação bíblica, né? Então, ele pegou de Lucas, né, do Evangelho de Lucas, uma frase que Jesus falou, que qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. Na verdade, ele estava colocando assim as condições que são necessárias para ser um discípulo de Jesus, né? Então, foi naquela ocasião que a multidão se aproximou de Jesus e todo mundo queria seguir Jesus, e ele falou assim: você está disposto a largar seu pai, sua mãe, a sua casa para me seguir? Está disposto a morrer por mim? Eu sei que no final as pessoas foram saindo porque eles se seduziram pela linguagem do Cristo, né? Porque todo mundo que lê, aquilo ali é uma receita realmente do bem viver, né? Amar a todos, as pessoas estando em paz, né? Então todo mundo se sensibiliza com isso, mas na hora da prática existe uma grande distância, né, entre você querer fazer uma coisa e você ter essa vontade mesmo de querer seguir o Cristo, tudo aquilo que foi colocado no Evangelho, tudo aquilo que ele pregou, né? Então, ser discípulo não é só acompanhar, segui-lo, né, fisicamente, mas sim seguir os seus ensinamentos e vivenciá-los, né? Então, ele está falando aqui que nos círculos cristãos
Então tem um monte de estudantes, né, que com entusiasmo prega a palavra de Jesus, né? Mas existe uma grande distância entre você pregar, falar e você exemplificar, praticar, né? Mesma coisa, a gente tem uma família, tem um filho, só não pode mentir, né? Você fala, não pode mentir. Aí alguém liga para você, você tem um telefone, não, diz que eu não estou aqui não, né? Então você já está mentindo, você não está exemplificando, você está falando uma coisa e está agindo de forma diferente. É a mesma coisa, né? A gente já tem o Evangelho de Jesus há muito tempo. Jesus veio aqui há 2000 anos atrás. Então, quer dizer, a gente precisou de várias encarnações. Até hoje a gente não consegue dar conta dos ensinamentos que Jesus nos passou, né? Por quê? Porque não é fácil, né? Teoricamente é fácil, né? A gente sabe a receita do bolo. O problema é colocar em prática, né? Vivenciar. Então, essa ligação íntima com Jesus, ela não se limita a palavras, a retórica, mas à vivência, né? A essa conexão. Através das nossas ações, das nossas atitudes. Então, ele continua que a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo. Quer dizer, nós temos responsabilidade primeiro conosco mesmo, né? Nós recebemos esse nosso corpo, que não pertence a nós, foi nos dado, né? Nós somos usuários, né? Precisávamos de um corpo, né? Porque o nosso espírito agisse no mundo, né? Então esse corpo não nos pertence. Então, mas a gente tem que tomar conta dele, a gente tem que cuidar bem dele, no asseio, na alimentação, né? Em tudo, o nosso corpo, o nosso bem-estar, adquirir conhecimentos, né? Faz parte do que ele fala, que é um conjunto de deveres que a gente tem com a gente mesmo. Mas não só conosco mesmo, a gente está dentro de uma família, a gente nasceu, a nossa comunicação do mundo espiritual para o mundo material foi dentro de uma família, foi escolhida uma família, nós escolhemos uma família, né? Aceitamos vir com aquele grupo de pessoas, uns são pessoas afins, outros não tão afins, mas a gente tem esse dever, né? De educar os nossos filhos, de passar para eles valores, então esse é um dever nosso. E da mesma forma com a humanidade inteira, né? Nós, como família, tem várias famílias que estão integradas dentro de uma sociedade, né? Então, a gente tem que fazer o melhor para o meio ambiente, a gente precisa respeitar o próximo, né? Não querer levar vantagem, né? Coisa assim muito, muito fácil de acontecer, né? As pessoas querem levar vantagem em cima dos outros. Então, essa falta de respeito, isso faz parte que a gente tem um dever para com a sociedade também. Né? E aí ele diz também que com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos, é isso que eu falei, né? De estar dentro de uma família, a responsabilidade que a gente tem, nem sempre a gente tem os nossos filhos, quem tem mais de um filho se dá conta da diferença entre um e outro, né? Às vezes a gente se liga mais a um filho, não que a gente não os ame, mas a gente tem mais afinidade com o filho do que o outro, porque provavelmente são espíritos que são mais afins do que os outros. Talvez tenha alguma coisa que não ficou bem resolvida, a gente precisou vir nessa família para poder reparar alguma coisa, né? E ele diz assim, que não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com aprovação plena das diretrizes evangélicas, né? Essa aprovação plena, entendo eu que seria assim, com sinceridade, com coração, né? E que são as diretrizes evangélicas? Tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. Perdoar, né? Servir, fazer caridade, ser compassivo, todos aqueles valores que nos foram passados. Amar o próximo, perdoar, né? E ele diz assim, que é imprescindível, ou seja, é essencial que se faz eliminar as arestas do próprio temperamento. Quando ele fala eliminar as arestas do próprio temperamento, na verdade, é um convite para que a gente possa trabalhar as nossas próprias imperfeições, né? Mas para que a gente possa trabalhar as nossas próprias imperfeições, primeiro a gente tem que reconhecer que a gente tem imperfeições, né? Mas você fala assim, vamos fazer a reforma interior. Mas o que é isso, né? Primeiro eu tenho que reconhecer o que eu posso mudar. Se eu sou uma pessoa impaciente, então eu tenho que exercitar a tolerância, a paciência, né? Então, essas coisas vão acabar surgindo no nosso caminho, né? Que aí eu falo assim, Deus me dá paciência, mas é só no exercício, né, do outro que você vai conseguir exercitar. Não, peraí,
Vamos parar, vamos ser pacientes, vamos contar até 10, beber uma água, como o Chico Xavier falou, né? A gente precisa exercitar, e essas provas vão aparecer para a gente se a gente for uma pessoa impaciente. Da mesma forma, outras imperfeições, né? Então, lembro que o Santo Agostinho, ele falou no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, eu acho, que ele fazia, quando estava por aqui, uma reflexão todo dia do que aquilo que ele fez, para ver o que ele poderia consertar, né? Porque é necessário um autoconhecimento para que você possa reconhecer as suas imperfeições. Não adianta nada. Você fala, não, eu sou perfeito, não tem nada para mudar, né? Então a gente não vai se desenvolver, não vai progredir se a gente não conseguir esse reconhecimento, né? Então, e ele garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um que lhe pertence. Quer dizer, na verdade, é um convite, né, para que a gente seja uma pessoa melhor, né? Tudo isso aqui de fazer um autoconhecimento, de ver o que nós fizemos de errado, de imperfeições, é para a gente se tornar perfeito. Essa é a meta final de Jesus, né? A nossa meta enquanto espírito é nos tornarmos pessoas melhores. Autotransformação. E aí também ele continua, sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. A mesma coisa, né? O retificar dá uma ideia de quê? De consertar, né? Para consertar, você tem que saber o que está errado, né? O que não está falhando, né? Então, é para a gente trabalhar as nossas imperfeições. Então, ele reafirma o tempo todo isso. Em cada parágrafo, ele fala sobre isso, né? Reconhecer o que não está correto e tentar corrigir. Então, aí eu gostei dessa frase assim, árvores tortas não produzem sombras, ele botou irrepreensíveis, mas é a mesma coisa que perfeitas. Árvores tortas não produzem sombras perfeitas, né? Nós, enquanto membro de uma família, como pais, né? É aquilo que eu falei antes. Se você começa a falar de um jeito e agir de outra forma, o seu filho ele vai copiar o teu comportamento, porque as palavras elas vão ao vento, mas o comportamento é o que fica. Você tem que exemplificar, né? A gente já viu no Instagram, na mídia social, um monte de exemplo, né? De pai. Eu já vi que estava o pai e o filho assim assistindo pequenininho um jogo de futebol, né? Aí o pai, quando alguém quase fez o gol contra, o pai fez assim, sabe? E aí ele fez o mesmo gesto, para ver vocês tenham visto, né? Aí depois, quando ele fez gol, ele levantava a mão, então ele repetiu, assim, corporalmente, o gesto do pai, né? Por quê? Porque a criança copia aquilo ali. Então a gente precisa exemplificar de maneira inconfundível o nosso comportamento para estar alinhado com a nossa fala, né? Então, se desejamos uma vida espiritual elevada, a gente precisa elevar os nossos caminhos seguindo o quê? Os ensinamentos do Cristo, né? Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Sublimação foi o dicionário para procurar, porque eu gosto de procurar o dicionário. E a sublimação é um processo químico até, né? Os alquimistas faziam utilização da sublimação. Achei muito complicado para falar aqui. Então, eu achei assim que essa sublimação com Cristo, ele estava falando mais sobre a comunhão com Cristo. Se a gente busca essa comunhão com Jesus, a gente precisa ouvir os ensinamentos divinos, né? Aí eu lembro também do Paulo de Tarso, que ele falava que é ele que vive, né? Não é mais ele que vive, é o Cristo que vive em mim. Então, isso é um exemplo de quê? De comunhão, né? Que ele está alinhado aos ensinamentos do Cristo, né? Então, é necessário, para sermos discípulos dele, é necessário que a gente se disponha com firmeza a conduzir a cruz dos nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Quer dizer, a cruz aqui simboliza o quê? Os desafios, as dificuldades, né? Então, o que ele está dizendo aqui, para a gente, é necessário que a gente aceite as nossas provas, né? Aceite as nossas provas como como é que se diz?
como se fosse uma oportunidade para que a gente se eleve, né? Tudo bem que não é fácil, né? Isso aqui é aquilo que eu falei. Na teoria é fácil, na prática é difícil. Quando a gente passa por uma perda de um ente querido, quando a gente está num momento difícil, de dor, às vezes de alguém na família doente, né? Então, a gente está muito frágil, a gente sofre e muitos de nós não conseguem dar conta, né? Por que eu? Por que está acontecendo isso comigo? Então, apesar de ser um seguidor de Cristo, na hora do testemunho, muitas das vezes a gente falha, né? Mas é nesse momento é que a gente tem a oportunidade de testemunhar a nossa fé, né? E olhar para esse momento como se fosse uma oportunidade de crescimento espiritual, né? E nesse momento é quando a gente está sendo mais assistido. Embora a gente não veja, né? Que talvez tenha evidência, talvez consiga enxergar, mas a gente sente. Eu tive perda de membro da minha família e foi justamente nessa época que eu me sentia mais assistida. Eu acho que eu não sou exceção, muitas das pessoas que estão aqui. Mas às vezes aquela purgação é necessária para aquele espírito. É necessário, e isso foi um acordo que foi feito antes da vinda aqui para o nosso planeta, né? Então, seguir os ensinamentos de Jesus é olhar isso como uma oportunidade e não como uma punição. Então, quer dizer, eu falei do Paulo, então ele vem aqui. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. São aquelas pessoas, como eu falei, que não aceitam, né? Não aceitam aquela prova e se revoltam assim, eu não quero saber mais de Deus, né? Não quero saber mais de Jesus, não quero saber, porque Deus não é bom, Deus não é justo, por que eu estou passando por isso? E aquele outro lá que faz o mal e tudo, e ele tem tudo que ele quer, né? Então a gente tem essa tendência de fazer essa comparação, né? Então mas a gente deveria encarar essas provas como os desafios, como as oportunidades. Então, outros aparecem seguindo o mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca abandonando a porta do vizinho. Quer dizer, as frases bem feitas, elas não demonstram que nós somos puros, né? Porque aí você vê muita gente fazendo pregação aí que no discurso é ótimo, maravilhoso, mas na hora de exemplificar, né, a vida da pessoa é totalmente torta, né? Então, mais uma vez ele está falando isso, as pessoas que não aceitam a sua própria cruz, os seus próprios desafios. E aí ele vem elencando que dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência dos padrões do Senhor. Quer dizer, tudo isso, o dever, né, que a gente tem, ele através da renovação, a gente está cumprindo o nosso dever. Então ele começa um jogo de palavras, assim, o serviço e aprimoramento. Quanto mais a gente trabalha no serviço do bem, a gente mais está se aprimorando. As ações que a gente faz, né, no bem, elas lidam ao progresso. Responsabilidade e crescimento espiritual. Quer dizer, quando você tem responsabilidade, é que você assume que aquilo ali eu sou responsável por aquilo. Então, eu preciso agir nesse sentido, né? Enfim, então aí depois que ele fala que somente depois de semelhantes aquisições é que nós atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre, né? Então essa comunhão profunda de Jesus, a gente só se dá se a gente exemplificar, se a gente tiver prática no bem. Então o Emmanuel, ele nos desafia a viver com propósito, né? Essa é o resumo pelo menos do que eu entendi, né? Servir ao próximo, agir com responsabilidade, buscando sempre essa comunhão com Jesus. E isso implica o quê? A autotransformação, né? Então, essa jornada é uma jornada de autotransformação e de conexão espiritual. Então, que nós consigamos, né, exemplificar tudo aquilo que a gente tem lido no Evangelho,
tudo aquilo que a gente traz de estudo, né, que a gente assiste no YouTube, enfim, todos os inputs, né, que nos são dados para que a gente possa progredir, né, e conseguir essa comunhão com o divino. Muito obrigada.